Olá, nossa coluna podcast tem o prazer hoje de uma convidada especial e a gente vai falar de um assunto fundamental. A gente já parou para pensar que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo e a gente acha que é um momento tão que a gente está desperdiçando da nossa vida, pelo contrário, é carregando a bateria da nossa vida. Tudo bem, Gi? Tudo ótimo, José, e você? Prazer estar aqui com você novamente. Igualmente. Apresenta a nossa convidada, por favor. Claro! Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Imagina, uma delícia você aqui, esse assunto que é fundamental e delicioso. Mas vamos lá. Débora Fernandes, ela é diretora executiva do INER, que é o Instituto Nacional de Estudos do Repouso. Explica pra gente exatamente. Claro, um prazer poder explicar. O INER, como você disse, é o Instituto Nacional de Estudos do Repouso. Ele foi constituído há 40 anos atrás por um grupo de empresários colchoeiros que entendeu que esse mercado de colchões era um mercado que ele não tinha uma regulamentação exata, né? Então, para vocês terem ideia, existiam colchões feitos com madeira, com palha. Não tinha, porque não existia uma normativa. Então, esse grupo de empresários se reuniu, mergulharam em alguns estudos e fizeram algumas normativas, né, que hoje são as bases das normativas da ABNT e até mesmo do Inmetro. Com base, só que para que essas normativas saíssem, precisou ser feito algum estudo, né? E aí foi onde nós desenvolvemos um estudo onde saiu a tabela de biotipo, né? Esse estudo foi um estudo realizado por uma indústria química e por um médico especialista em colunas também, doutor. E alguns corpos, né, humanos foram vivos, né, gente? foram avaliados aí ao dormir e foi entendido e foram radiografados e foi entendido que fazendo uma correlação entre o peso e a altura da pessoa, existe uma densidade de espuma recomendada para o colchão. E com isso surgiu a tabela de biotipo, que ainda hoje é a única ferramenta norteadora do mercado para poder fazer uma recomendação de compra de um colchão ideal. Então, esse é o Instituto e a partir de então, nós criamos um certificado de qualidade, que é o certificado Pro Espuma, né? Então, algumas marcas têm produtos homologados e que recebem essa certificação, podendo entregar mais qualidade ao consumidor. Hoje, o certificado Pro Espuma é o certificado que tem o mais alto padrão de exigência de qualidade aí no Brasil. Isso é muito importante, né? Porque o que eu comecei falando num dia de 24 horas, um sono recomendado em média são 8 horas. E o sono ele tem várias fases. Então, assim, se a gente não está num colchão adequado, a gente não consegue entrar na fase mais profunda do sono, que é o sono REM. Sim. Então, é fundamental para quem está em casa ouvir essa conversa. Porque o colchão faz parte de uma anamnese, faz parte da consulta. Sim. Então, o que eu vejo? Paciente que chega com exames normais, com dor, a gente investiga, exame físico, essas coisas. Mas a gente pergunta do colchão, ele fala, esse colchão eu ganhei da minha avó do casamento dela. Exatamente, exatamente. Não, E aí, muitas vezes a gente nem sabe, né? Exato. Eu não sei do meu colchão. Gente, mas é muito maluco isso, porque assim, a maioria das pessoas para e pensa, eu não sei do meu colchão. Quando você pergunta, fala, não, mas eu não sei que marca eu não sei quantos anos tem. Você gira o colchão? Não sei se gira o colchão. Não, eu sou essa pessoa. E assim, é fundamental, né? Só fazendo uma observação, doutor, a gente fez um estudo, uma imersão o ano passado, né, nesse mercado, e a gente chegou diante de uma imagem que ela significa tanto, ela tem tanta representatividade. Quando você olha para o seu colchão, não tem ninguém e nenhum outro objeto que ele entra tanto, divide tanto a sua intimidade como o seu colchão. Porque ali no seu colchão você vai dividir as suas alegrias, as suas tristezas, os seus amores. Você divide tudo com o colchão. E a gente não dá essa importância real para o colchão. E a gente fica postergando, doutor, a troca de um colchão, né? Exatamente. Você está no escritório, você está numa cadeira de trabalho. Você não vai ficar 8 horas na mesma posição. Sim. Você levanta, você vai pegar um papel, você vai no banheiro, você vai isso. Colchão não. Um colchão inadequado num corpo
é capaz de causar danos. E esses danos são silenciosos, mas Sim. degenerativos e progressivos. Exatamente. Então, isso eu aprendi com a fisiatria, lá no HC. Eles pediam para os pacientes fotografarem quanto tempo tinha aquele colchão, qual era a densidade e levar na consulta. E era uma lição de casa. Sim. Deixa eu ver a sua densidade do seu colchão, se está adequado. Deixa eu ver o travesseiro que você está usando. Você sabe que ao longo da vida, como você falou na fisiatria, né? Então, são as pessoas que já têm uma idade um pouco mais avançada. Não, desculpa, fisiatria não, né? Geriatria. Fisiatria é o médico da dor. Do movimento. Do movimento, exatamente. Mas é uma curiosidade também essa, que ao longo da vida nós trocamos cerca de 8 vezes de colchão. E a gente fala, não, acho que tem esse colchão a vida inteira, mas não é, né? E a gente precisa realmente fazer essa adaptação. Só que essa adaptação, ela normalmente não vem pela nossa necessidade física. Isso que eu ia perguntar. Eu sinto alguma coisa no meu corpo se meu colchão não estiver adequado ou não necessariamente num período curto, assim, é a longo prazo? É difícil responder isso assim de bate-pronto, né? Porque a gente também não pode atribuir somente ao colchão. Então, uma avaliação clínica minuciosa é fundamental. Mas eu te garanto, sim, que um colchão inadequado, ele é capaz de trazer dores que muitas vezes, sendo perpetuado a estilo de vida sedentário, essas coisas, fatores genéticos, eles podem desenvolver algumas doenças, sim. Você sabe, doutor, uma curiosidade que é o contrário até, né, desse caminho que você disse. O ano passado, conversando com uma colega sua, ela iniciou o tratamento com um paciente com CPAP. E não estava dando certo de jeito nenhum o tratamento e eles já estavam chegando à conclusão de falência do tratamento, né? Tipo, não vai funcionar esse tratamento. Até que o marido da paciente fotografou a paciente. E aí, quando ela viu, ela falou assim, não, mas é o travesseiro. Então, é colchão e o travesseiro. Você tem que trocar o travesseiro. Troca o travesseiro para ver se a gente vai ter um resultado positivo. Gente, o tratamento começou a funcionar. Então, percebe que é uma paciente que aí sim, ela tinha um distúrbio de sono, precisava do auxílio de um tratamento, CPAP, mas o travesseiro, muitas vezes o colchão, que estava atrapalhando e fazendo com que aquele tratamento não evoluísse. E às vezes você não tem nada e acha que tem alguma coisa, mas é o próprio colchão e o travesseiro que estão te causando isso. O CPAP ele é muito usado, como ela comentou, para distúrbio da apneia do sono. Sim. Então, um paciente que não consegue entrar nesse sono profundo, que ele desperta geralmente por ronco, por alguma obstrução, ele acaba superficializando o seu sono. E aí, uma forma de você tentar manter esse sono mais profundo é controlando essa apneia. Existe um exame chamado polissonografia, que é feita para avaliar quantas apneias você tem por hora. Existe um valor normal e existe o fator patológico, o quanto é doença. E, de fato, muda a vida da pessoa. Uma apneia do sono tratada é outro. O exemplo que a gente dá e a gente escuta de quem é especialista do sono é o celular. Se você carrega só 2 horas à noite seu celular, ele vai acabar durante o dia. Se você não dorme o suficiente, necessário, esse sono reparador, o paciente chega no final do dia, fica cansado, improdutivo. O sono é vital, né, doutor? Vital. E assim, hoje tem estudos com a relação com a parte cardiológica, Sim. infarto, tem um monte de correlação, depressão, estado mental, então o sono é fundamental. E essa certificação que eu gostaria, consegue colocar na tela pra gente? É uma certificação nacional. É uma certificação nacional. E outros países também têm essa certificação? Existem outros tipos de certificações em outros países. Obviamente que a gente, por exemplo, eu acabei de voltar de uma feira na Holanda, também sobre colchões. E aí, são outras culturas, né? Então, por exemplo, em países muito frios, você quase que não usa espuma na construção de um colchão. Você usa outros materiais naturais, como lã, crina de cavalo, aí são produtos de mais alto padrão. Por quê? Porque eles proporcionam uma temperatura que aquece mais o corpo e tem esse conforto, né? Mas sim, existem certificações específicas, né? O mercado de certificação, ele não é só para colchões, ele é para diversas coisas. E o colchão, ele é um produto que é muito difícil de você fazer a compra, porque você não tem como olhar o que tem dentro.
dele, né? Então, a gente sempre, quando vai falar da certificação do colchão, do certificado para espuma, a gente faz uma comparação com o computador. Quando você vai comprar um computador, você normalmente busca você não consegue olhar o que tem dentro do notebook, né? Então, quando alguém te dá uma recomendação e fala assim, você compra que tem aquele processador que faz... Tanã, você já sabe qual é. Aquilo é uma certificação e aquilo garante a qualidade do produto que você vai comprar. A mesma coisa serve para os colchões. Então, assim, existem, sim, outras certificações de colchões aí ao redor do mundo, mas nenhuma certificação... Cada público consumidor tem a sua característica. Então, são certificações distintas. Já que você comentou da feira, e o Brasil? Como é que está nesse cenário mundial? Olha, na verdade, assim, o Brasil... Dentro do cenário, os colchões, eles estão, né? Os colchões não, minto. O sono, ele é inserido dentro do mercado de bem-estar, né? E esse mercado de bem-estar no Brasil, ele é o 11º, o Brasil é o 11º mercado do mundo, que movimenta cerca de 400 bilhões de reais, né? O sono... a nona tendência do mundo em bem-estar. Então, a gente está falando de um mercado aí que está bastante em alta, porque em alta no sentido das pessoas pararem e terem esse entendimento que é vital. O sono é vital e a gente precisa olhar para isso. E aí, doutor, quando você me pergunta como o Brasil está inserido nisso tudo, a gente está vivendo hoje uma mudança de cultura, porque até então... O sono, ele não era olhado e ele não tinha essa representatividade toda. Então, a gente falava de colchão, de quarto, dentro de um outro segmento, que era o segmento de móveis, mobiliários, né? E dentro do segmento de mobiliário no mundo, o Brasil está muitíssimo bem, né? A gente tem designers super criativos, arquitetos super criativos que têm uma grande representatividade no mundo. Mas o mercado do sono, de uma forma geral, não é só o Brasil. Ele ainda é muito jovem no mundo, entendeu? Então, a gente tem muita oportunidade de explorar. E sim, os brasileiros estão em alta, aí sim, para o mercado do sono. O ano passado, nós tivemos aqui no Brasil o Congresso Mundial do Sono, aconteceu a edição lá no Rio de Janeiro. Nós tivemos mais de 3 mil pessoas do mundo todo que vieram até aqui, né? Para falar a respeito do sono. Tem muita coisa que ainda precisa ser investigada. Até ontem eu estava com uma médica, colega sua também do Instituto do Sono, e ela dizendo isso. Débora, é tudo muito novo para esse universo. Então, a gente precisa mergulhar e se aprofundar mesmo em alguns estudos para poder ter uma recomendação e ter mais assertividade. Ô Débora, falando em oportunidades, fala pra gente um pouquinho do turismo do sono. Gente, isso é maravilhoso, né? Ó, só falando que isso aqui é um podcast, não é um consultório. É minha cara, esse turismo do sono. Já quer um não, a gente achou que fosse. Olha só, Gisele, na verdade, assim, o turismo do sono é uma oportunidade, como eu disse, né? Então, assim, a gente olha... É um mercado que o mundo inteiro está olhando para isso e fala assim, opa, as pessoas precisam dormir, o nosso comportamento humano mudou ao longo de todos esses anos. E hoje as pessoas não viajam mais para contemplar, para explorar. Às vezes você só quer se desconectar do mundo. E nessa desconexão é importante você dormir. Né? Muitas pessoas sofrem de insônia, muitas pessoas procrastinam o sono, muitas pessoas têm aquele ditado que eu já falei ele também quando eu era mais jovem, que é deixa para dormir quando morrer, né? Porque a gente vai dormir pro resto da vida, então vamos aproveitar a vida agora. Mas isso acaba fazendo com que a gente tenha uma diminuição de vida, né? Porque a gente está se privando de algo que é vital. Então, começou a haver esse movimento no mundo, ainda bastante tímido, mas as pessoas vão para os hotéis. E aí tem um cardápio de travesseiros, tem um cardápio de tipo de conforto dos colchões que são oferecidos. E aí o hotel faz a troca do pillow top,
né? Então, aquilo facilita. E aí, dentro desse ecossistema do sono, a gente fala que tem 3 pilares, né? Um pilar são os tratamentos terapêuticos, que é tratado pela medicina. Um que é a higiene do sono, que é a mudança de rotina, enfim. E o outro que é a otimização do ambiente. Então, o turismo do sono, quando você vai para um hotel, tudo aquilo que é recomendado para um quarto que está dentro da otimização de ambiente, que é o nosso pilar de atuação no INER, dentro de um quarto de hotel pode ser oferecido. Então, a temperatura do ambiente, a luminosidade natural, o blackout, né? O conforto do colchão, do travesseiro, tudo aquilo customizado. Então, a fragrância, o cheiro. Gente, é fantástico. E assim, alguns hotéis, eles não são nem preparados para esse programa do turismo do sono, mas acaba te proporcionando algo parecido. Até uma experiência pessoal minha, eu fui viajar 3 dias aí, 4, não lembro direito, 3, 4 dias, chovia tanto, e o lugar que eu fui tinha plantação de lavanda. E o quarto, a cama do hotel, era uma cama fofa, macia, eu não conseguia sair da cama. Eu falei, gente, está acontecendo comigo. Mas é porque aquele ambiente, o meu corpo estava pedindo descanso, repouso. E aquele ambiente me estimulava para aquilo. Então, o objetivo foi alcançado, que era ter um repouso, conseguir descansar, ter uma noite de sono mais adequada, né? Então, assim, realmente, quem tem a oportunidade de fazer, eu recomendo. Poderia ser um test drive na compra de um colchão, né? Sim. Você vai testando, dorme um dia aqui, outro ali, e no final da experiência, você fecha o seu colchão. Acho que seria uma ideia fantástica, né? Aí precisa... Do seu ponto de vista do negócio, não sei se é tanto. Porque o que eu faço com esse colchão depois, né? É verdade. E é um mercado que eu acho que, assim, o nono lugar, eu acho que ainda está distante. Porque Sim. o sono, cada vez mais as pessoas vão entender que isso é fundamental. E quando conversando com a colega do sono, são poucos especialistas que tem no sono no Brasil. Sim. Como medicina, assim, na faculdade, eu não me recordo de ter aula sobre sono. Isso, ontem eu estava conversando exatamente sobre isso. E aí falou assim, o sono não é nem abordado na época, né? Sim, na fase acadêmica. Sim, talvez hoje eu acredito que sim, mas na época da formação de vocês, dessa geração de médico, não era nem abordado, né? Então, hoje existem cursos de especialização que aí não é só para médicos, né, doutor? Sim. Fisioterapeutas, educador físico, fonoaudiólogo, e aí sim você consegue ter essa formação. Porque é multidisciplinar. Então, parte de respiração, essas coisas. E dentro da medicina, quem se interessava pelo sono geralmente era o otorrino. Uhum. Então, é ele que abraçava mais essa parte do estudo do sono. Vamos colocar a tabela? Eu queria aprender um pouco com essa tabela. Vamos lá. Que é uma tabela de que ano que a senhora falou? Senhora! Voz de ser, mania de exército. Vamos puxar a orelha outro dia. Olha lá Desculpa, na Constituição, né, há 40 anos atrás, óbvio que passou por algumas atualizações aí, né, próximo ao ano 2000 foi a nossa última atualização. E agora nós vamos fazer um próximo estudo. Mas aqui, essa é a tabela de biotipo, né? Então, aqui nessa coluna da vertical, a gente fala o peso, né? Então, vamos ali. Dos 71 a 80 quilos, e na coluna horizontal é onde está a altura. E aí a gente se encontra aqui. Então, por exemplo, no meu caso, 71 a 80, de 1,61 a 1,70. Então, a densidade adequada para o meu colchão é um D28 ou um D33. São densidades muito próximas uma da outra. E é um padrão da estatura média do brasileiro, né? Então, hoje, a maioria de nós brasileiros, até se você olhar aí pela tabela, se encontram dentro desse padrão de densidade. Perfeito. Talvez teria uma mudança ali entre 90 e 100 quilos. Isso, que aí você percebe que as densidades começam a aumentar para que essa espuma não deforme. E a orientação, quando o casal é discordante? A orientação, nesse caso, a gente recomenda um colchão de molas, né? Molas ensacadas. Porque tem aquela questão, né, de um se mexe, o outro não se mexe. E a densidade, ela vai de acordo com o maior peso, tá? Porque aí você vai poder dizer melhor do que eu, porque
se você pega uma densidade mais baixa, aquele que tem o peso maior vai haver a deformação. E aí ele começa a ter alguns problemas. Que é o contrário daquele que tem o peso mais leve. Não vai haver a deformação. Talvez ele possa não se sentir tão confortável. Vai haver um desconforto. Exatamente. Então, a nossa recomendação é o quê? Que seja um colchão de mola, a camada de suporte seja um suporte adequado para o que tem o peso mais alto, e aí o conforto, busque um conforto mais equilibrado entre os dois, para que essa pessoa mais leve não se sinta dormindo no chão, por exemplo, né? Essa parte da deformidade é onde a gente tem a área de carga. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da coluna, a gente quer que a articulação fique a maior parte do tempo em repouso. Então, a recomendação sempre é tentar dormir de lado. Existe um estudo também da pressão intradiscal, feita há muito tempo atrás, na década de 50, que foi colocado um manômetro dentro de um espaço de disco e foi testado algumas pressões discais. E aí pediam para as pessoas sentarem, deitarem, ficar carregando peso, e aí observou qual era a pressão discal que aumentava e diminuía. Quando a gente deita, a pressão discal, é óbvio que a gravidade tira esse efeito e diminui a pressão. Então, quando a gente deita num colchão que a gente tem o nosso corpo é deformado, a gente acaba sobrecarregando um lado articular, além de sobrecarregar as articulações que têm contato, como a região do trocânter, a região do joelho, ombro. Então, é importantíssimo isso. Às vezes, alguma recomendação às vezes, usar até camas de solteiro que é possível você juntar. Exatamente. Na verdade, é uma coisa que eu vi muito lá fora, que é justamente a concepção de colchões que são customizados, né? Então, existe essa possibilidade e que é a junção de duas camas. Exatamente. E falando da parte interna do colchão, eu vi que tem uma foto bem bonitinha. Isso, esse caminho aí. Explica pra gente o que é isso. Vamos lá. Então, quando você for fazer a escolha por um colchão, né? Então, a nossa primeira recomendação, como eu disse aqui, é consultar a tabela de biotipo para ver qual é a densidade adequada para o seu biotipo. Depois, o segundo passo é definir entre um colchão de espuma ou um colchão de molas. E né? o que leva a gente a definir entre um ou outro? Tem alguma... Na verdade, a escolha do colchão, ela é muito individual. Mas, por exemplo, aqui, esse segundo passo. Qual é o seu perfil de sono? Você tem um sono muito agitado? Se você tem um sono muito agitado, a recomendação é que você tenha um colchão de molas. O colchão de molas é como um tênis para corrida. Você tem um equipamento que vai te impulsionar para a corrida. O colchão de molas, ele vai te impulsionar para um sono que tem uma movimentação maior. O colchão também é um equipamento, tá? Se você tem um sono mais tranquilo, se você não se movimenta tanto, ok, um colchão de espumas é super adequado para você, né? Então, você conseguindo fazer essa identificação, ou o que pode te levar a essa escolha eu durmo com o meu companheiro, a minha companheira, e a gente tem um sono diferente, então é importante, tem um peso diferente, um biotipo diferente, então é importante ter esse equilíbrio de densidade, né? Então, seria essa a recomendação. Passado disso, nós vamos para a terceira etapa, que é checar se a densidade da camada de suporte, que é a camada de maior espessura dentro, a camada de espuma, né? De maior espessura dentro do colchão, seja ele de espuma ou de molas, seja adequada ao seu biotipo que você checou lá na frente, qual que é a sua densidade, né? Feito isso, aí sim você define o conforto, que é a parte mais legal de todas. Você entender se você quer um conforto macio, um intermediário ou um conforto mais firme, né? E aí é o momento que você começa a experimentar as camas. Dá problema no casal, hein? Exatamente. E aí, feito isso, tem que checar se tem a qualidade atestada. Todos os colchões hoje fabricados no Brasil por empresas legalizadas têm a certificação do Inmetro, né? E além da certificação do Inmetro, algumas marcas têm produtos homologados com a certificação, que é o certificado Pro Espuma, que é uma certificação do INER. Isso é muito legal de falar, porque tem o certificado do INER, mas nem todos têm do Pro Espuma. Não, tem o certificado Inmetro. Inmetro. Obrigatoriamente. Toda indústria brasileira legalizada tem que ter Inmetro. Tem que ter, mas nem todos têm Pro Espuma. Pro Espuma. Para ter Pro Espuma...
tem que se comprometer aí com algumas coisas, né? Na verdade, a gente são feitas algumas auditorias ao longo do ano, né? Então, são feitas 3 auditorias ao longo do ano na fábrica de cada uma das marcas. E esses produtos precisam passar por rigorosos testes. São 7 testes que a gente manda para análise em laboratório, né? Pode haver alguma pontuação em demérito nesses produtos todos que são analisados. E essa somatória de pontuação em demérito pode levar até a saída dessa marca do grupo de empresas associadas. Então, a gente leva muito a sério isso. E quando isso acontece, a gente presta um serviço de consultoria. Então, a auditoria foi feita. Olha aqui, aconteceu isso. Então, a gente vai lá e faz a consultoria para que na próxima auditoria tudo aquilo já esteja corrigido. Então, é um trabalho de auditoria sério e que as marcas precisam estar comprometidas em fazer essa entrega de qualidade mesmo. Isso é muito legal, porque você está dando um selo de qualidade para um... Você aumenta a régua do mercado, né, doutor? Exato. Hoje a gente tem aí cerca de 400 empresas de colchões no Brasil. E aí você encontra de tudo. Existem operações que são feitas, né, pelo Inmetro, pelo Observatório do Colchão, enfim. O ano passado teve uma operação que você encontra restos de espuma dentro de um colchão. E como eu disse, né, o colchão você não tem como saber o que está lá dentro. Exato. E a pessoa é enganada. Então, assim, tem que ter o Inmetro. E melhor se você tiver o certificado pró-espuma, porque você está garantindo a qualidade de um produto. Tem um ponto que é de extrema importância. Qualquer colchão que você comprar, mesmo que tiver o certificado pró-espuma, se você não comprar um colchão adequado para o seu biotipo, ele possivelmente vai deformar. Então, imagina que você tem 140 quilos e você comprou um colchão com a densidade 26. Obviamente que ele pode ser o melhor colchão do mundo, Sim. mas ele não vai suportar o seu peso. E então, por isso que a gente sempre fala dessa estrada que precisa ser percorrida na busca por um colchão. E quando a gente fala da camada final, o pilotop, mostra pra gente a imagem. A camada de conforto. Isso, essa camada de conforto é sensacional. Sim, essas camadas de conforto, na verdade, é aquilo que eu falei, de que é uma escolha muito individual, né? E aí são as sensações que podem ser proporcionadas. Então, por exemplo, aqui, essa segunda imagem que a gente tem aqui, que é a viscoelástica gel, a visco, ela é uma espuma de memória. Então, você afunda e você vê que ela demora para voltar. E ela te causa essa sensação de abraçar, né? A história do dormir nas nuvens. E aqui ainda tem a tecnologia do gel, que pode trazer um pouco mais de frescor para essa espuma. E com isso, não aquece tanto o seu colchão. Então, é uma sensação mais... Um país tropical. Exatamente. É uma sensação mais macia. Aí você tem, por exemplo, aqui a HR, que é uma espuma de alta resiliência. É uma espuma que ela também te abraça, mas ela tem um retorno rápido. Ela faz você voltar rapidamente. Eu brinco que é a espuma ideal para aquele que tem que levantar para trabalhar, entendeu? Eu não sou herdeiro, tem que ser esse daqui. Vambora, vamos trabalhar. E lembrar que eu tenho que trabalhar. Mas é uma espuma que te causa também uma sensação de conforto bastante importante. Então, assim, são tecnologias e o que vai trazer mais maciez e mais firmeza, na verdade, não é nem o tipo de espuma, obviamente, que impacta, mas são aditivos químicos que a gente vai adicionando aí à formulação, né? Então, por exemplo, você pode ter uma espuma convencional numa densidade 28, super firme. E aí você acaba sendo enganado também, achando que, não, esse daqui é super firme, tem uma densidade legal. Mas não, é só um aditivo que está ali no meio e com o tempo, quando vai fadigando o colchão, ele vai se perdendo, vai se desconstruindo e vai para a densidade original mesmo dele, que é de 26, e você vai perder esse produto com mais agilidade, né? E outra coisa também, né, doutor, só complementando aqui, não dá pra gente viver com colchão por 15 anos. Colchão da avó. A gente Ganhei descobriu de presente isso. de casamento. Então, a gente tem um canal de atendimento, né, no Pró-Espuma, e nós sempre recebemos lá, olha, eu tô com um problema no meu colchão, o colchão deformou.
E aí a gente fala, tá bom, manda pra gente, né? Tem um tracking no certificado para espuma, tem uma numeração que a gente consegue fazer a busca, né? Desse colchão. Pra gente poder entender de quando que é o seu colchão de 12 anos atrás. Mas aí a gente não faz milagre também. Infelizmente, veja bem. Exatamente. Ô Zé, essas camadas de conforto, você como médico, você tem alguma recomendação? Sim, é assim, a gente tende a orientar o paciente. Isso é muito pessoal também. Então, literatura a gente precisa discutir um pouco mais para fazer trabalhos para chegar numa conclusão mais robusta do ponto de vista científico. Mas como ortopedista, a gente orienta sempre uma densidade intermediária de conforto. Justamente por aquilo que a gente discutiu anteriormente, sobre áreas de carga. Eu contei num episódio passado, colchão é uma coisa que me interessa muito, então eu uso no consultório. Eu comprei um colchão onde essa camada final estava me incomodando. E o que é legal? Eu comprei e aí você tem aqueles 30 dias de teste. Sim. Fiz os 30 dias e aquela dúvida cruel. Será que vai melhorar, não vai e tal? E como um acordo com a esposa para não ter briga. Não, tudo bem. E aí a gente trocou. Então, basicamente, a minha orientação de consultório é ajustar a densidade, a orientação de discrepâncias de casais e eu sempre recomendo uma densidade intermediária. Então, o colchão muito duro, ele pode dar essa dor, principalmente nas áreas de carga, e o que deforma demais a longo prazo, ele acaba podendo machucar um pouquinho as articulações. Então, a densidade intermediária é a minha recomendação. Sim, e na verdade a gente acaba se enganando, né? Porque você fala assim, que gostoso, esse colchão me abraça, mas ele não é adequado para você no dia a dia. Verdade, E na pandemia, você viu alguma mudança do parâmetro da população? Isso é uma coisa que me surgiu quando a gente ficou pensando em pautas. Sim, as pessoas compraram colchão. Porque estava mais em casa agora. Sim, na verdade, assim, eu acho que foi um divisor de águas a pandemia no entendimento do que é o sono, inclusive, né? E a importância que você dá para aquele ambiente onde você dorme. Do bem-estar, né? Do bem-estar de uma forma geral. Então, as pessoas passaram a cuidar mais da casa e, consequentemente, mais do quarto. E aí, quando você para e olha para casa, por exemplo, e como nós fazíamos antigamente, então era assim, qual a última coisa que você vai trocar? O colchão. Por quê? Porque o colchão está debaixo do lençol, que está debaixo do edredom e que ninguém que vai na minha casa vai ver, só eu mesmo. Então, eu vou trocar o quê? Sofá, televisão e vai fazendo toda essa troca. Com a pandemia, ninguém ia na nossa casa, só nós mesmos ficávamos na nossa casa e, peraí, eu tô deixando de fazer alguma coisa por mim mesmo, né? Então, vamos parar para olhar para esse ambiente. E aí, a gente fala sempre... A higiene do sono, por exemplo, entra também a parte da organização desse ambiente, de você deixar, né, mais propício com os aromas que podem estar ali influenciando e tudo mais. Então, com a pandemia veio sim, a gente tem esse número expressivo no mercado que vendeu muito mais colchão nessa época, porque as pessoas passaram a olhar mais para isso e entender que, isso realmente faz a diferença. E talvez um papo desse, para quem estava trocando o colchão naquela época, seria fundamental. Esclarecedor. Sabe por quê? Você não podia ir na loja. Exatamente. A pessoa comprava online. E aí? Verdade. De test drive. E conhecer, sentir a textura. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é tocar. Né? Mas você sabe que para esse mercado é muito... É bastante delicado, porque assim, existem muitas plataformas e-commerce que fazem a comercialização do colchão e tudo mais. Mas eu acho que as pessoas compram o colchão online quando é um colchão para o quarto de visitas, quando é um colchão para bicama, né? Agora, quando é um colchão para o nosso uso pessoal, a pessoa vai até a loja. Mas na pandemia... Não tinha como, não tinha como ir, aí isso poderia ser, todo esse assunto poderia realmente ser mais esclarecedor. Sim. Esse assunto eu abordo quando o paciente vai comprar o travesseiro. Quando eu falo do travesseiro, eu vou comprar online. Não compre online. Porque o travesseiro é igual um calçado.
Você tem que testar, você tem que pôr no pé. Você não chegou na Rússia, você vai comprar um sapato na Rússia, Gi. Como é que você vai fazer? Não, gente, tem que... Não sei numeração na Rússia. Me traz esse e vai testando. Travesseiro é a mesma coisa. Aquela história da articulação. O travesseiro, a orientação, é você ter um travesseiro que apoie entre a orelha e a linha do ombro. Então, o meu travesseiro é diferente do da Débora, que é diferente do seu. Como assim que apoie entre... Então, vamos lá. Imagina que aqui é a minha cabeça. Esse é meu corpo. Se eu coloco um travesseiro muito pequenininho, muito baixo, a minha cabeça vai ficar caída. Tá. Se eu uso um travesseiro grande, volumoso, a minha cabeça vai ficar erguida. Qual é a tendência natural das pessoas? Comprar um travesseiro sempre de uma numeração maior. Mostra uma foto que está aí nessa imagem aí. Olha a cervical dessa mocinha. Sim. Essa foto tá linda, ela parece estar confortável. Mas imagina ela ficar com essa flexão lateralizada da cervical por 8 horas. E ela tem ali 2 travesseiros. E ela tem 2 travesseiros. É. Por que ela tem 2 travesseiros na maioria das vezes? Porque esse travesseiro, ele tem uma memória, ele vai afundando. Sim. Ele afundando. Então ela começa com 2, porque na metade do sono ele vai virar 1 e teoricamente ele vai se acomodar na altura que ela precisa. E aí essa postura de levar a mão à cabeça é uma tentativa natural de você tentar sustentar a sua cervical que está desabando. Olha só. Aqui? Exato. Ah, vai. Essa parte meiga que a gente faz do sono, É mesmo? nada mais é do que uma tentativa de sustentar a cabeça. Olha, que Gente. legal. E aí, por exemplo, olha, agora é o papo chato do ortopedista. Olha como ela tá com flexão do punho dela nessa imagem. Sim. Essa flexão do punho pode fazer uma compressão de uma estrutura que a gente chama túnel do carpo. Esse do túnel do carpo passa um nervo chamado nervo mediano. Esse nervo mediano é o que vai dar a sensibilidade na ponta dos dedos. Uma compressão desse túnel do carpo é conhecido como a síndrome do túnel do carpo. É muito comum falar, eu tenho uma dormência na mão só quando eu durmo. A explicação tá ali, ó. Porque a gente vai ficar com algumas horas com esse punho fletido. E isso vai causar essa compressão e vai dar esse formigamento. Uau. Então, o travesseiro é igual calçado. Tem que ir na loja, tem que deitar, tem que observar se a cabeça ela tá retinha com relação ao corpo, principalmente com os ossinhos cervicais, porque essa é a região que a gente quer manter em repouso. Então eu sempre brinco, não vá sozinho, Sim. leve alguém para te ajudar a decidir, porque é difícil. Sobe 1, desce 2, faça o test drive com travesseiro. Geralmente travesseiro eles não deixam trocar com muito tempo, por coisa de higiene, essas coisas. E o travesseiro, a orientação da fisiatria é trocar a cada 2 anos. Justamente por conta de ácaro, Sim. essas coisas todas. Então o travesseiro é fundamental, não compre pela internet, vá na loja testar. E tem também uma questão do o conforto do colchão, ele também tem que estar alinhado com o conforto do travesseiro, né, Sim, doutor? sim. Então, um travesseiro muito macio, o colchão precisa ser muito macio, embora não seja essa a recomendação. Então, tem que ter também esse Sim. conforto intermediário, porque senão afunda muito e você desalinha toda a sua coluna, é isso. Quanto tempo tem teu colchão, Débora? Ah, não! Nossa, presidente. Olha só, essa pergunta é igual fazer a pergunta para o jogador de futebol que time ele torce. Aí não pode. O meu eu posso falar, eu troquei esse ano. Não, mas é assim, é isso. A recomendação do colchão são 5 anos, né? E a partir daí você começa, o próprio produto começa a apresentar aí uma série de avarias. Eu tive o prazer de ir num evento de 40 anos. Parabéns, foi um evento maravilhoso. Uma honra recebê-los. E assim, foi muito bacana. Foi um colega médico apresentar um aplicativo sobre estudo do sono, da preocupação. Então, eu acho que assim, é um tema crescente. Sim. Que ela não se esgota agora. A gente consegue abordar isso por vários outros programas. Vai ser um prazer. E uma coisa que eu percebi é como a gente tem batido, e eu percebi isso lá também, a respeito do celular, né? Então, a tela, a luz, isso tudo atrapalha nosso sono. A gente vai ter em outro programa, a gente vai conversar com um colega que faz a parte da nutrologia, que faz a parte integrativa, então ele também bate muito nisso no sono. Então, o sono é fundamental e a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E a ferramenta, que foi uma palavra que você falou, Débora, o colchão é uma ferramenta que está em contato com o nosso corpo. É um equipamento, né? Um equipamento. Exatamente. Perfeito. Gi, e aí?
Olha, eu como uma boa dorminhoca, preciso dar uma olhada no meu Tenho certeza que acabando o Depois programa você me ela vai conta. pegar esse contato do turismo do sono. Fato. Não, é o colchão que eu preciso ver e o turismo do sono, fato. A gente conversa. Isso. Débora, obrigado. Eu que Foi um agradeço. prazer gigantesco. Eu acho que assim, como médico, eu posso te falar que são poucas as pessoas que têm essas informações médicas. Imagina a população de forma geral. Claro. Eu acho que isso tem que ser divulgado. Parece que tem uma campanha de vocês que está rodando na televisão. E isso começa agora a entrar ao ar na segunda quinzena de junho, uma campanha dos 40 anos, mas se eu puder deixar aqui os nossos canais de comunicação, porque todas essas informações têm um detalhamento bem mais aprofundado nos nossos sites, que é o www.proespuma.org.br e www.iner.org.br, e também tem os nossos canais, né, no Instagram, que é @proespuma e @ineroficial. E tem um canal de podcast E que tem. tá fantástico. Tá, assim, a gente estreou faz um mês e meio, aproximadamente, que é o Pro Espuma Cast, tá no YouTube e no Spotify. A apresentadora é fantástica. Maravilhosa. Tô aprendendo ainda. Obrigado, Débora. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Vamos pro próximo? Bora. Muito obrigada. Obrigado. Nossa coluna podcast despede todo mundo. Hoje, eu acho que esse programa foi algo de informação pública. Então, compartilha com a sua tia, com a sua mãe, com a sua avó. Olhe seu colchão. São 5 anos. É importante. A gente fica, ele aguenta mais um pouquinho, mas ele tá te machucando. Então é importante olhar, observar o selo de qualidade, se é um colchão que foi testado, que a gente pode garantir essa qualidade. Bora para a próxima? É isso. Bora. Bora. Muito obrigado, pessoal.